Victor Tour, dezembro de 1984. Michael sai daquele palco, a tela fica preta e na cena seguinte, estamos em 1988. Estádio de Wembley, 100 mil pessoas de pé, Michael no auge do mundo. 4 anos se passaram, assim, de repente. Sem explicação, sem transição. Foi um corte e o filme segue em frente como se nada tivesse acontecido. Como se aqueles 4 anos fossem só um intervalo entre as partes importantes. Mas tem muita história nesses 4 anos que não foram mostrados. Foram justamente nesses 4 anos que Michael Jackson deixou de ser um dos maiores artistas do planeta e se transformou em um fenômeno de proporções ainda maiores, tomando decisões que mudariam sua carreira para sempre. A questão não é só saber o que a cinebiografia deixou de fora. A verdadeira pergunta é: quem decidiu deixar isso tudo de fora e exatamente o que eles estavam tentando proteger? Fica até o fim porque essa história vai muito mais fundo. Eu sou o Logan Senti, já se inscreve no canal, hype o vídeo, deixa o like, vira membro se puder. Se entra no grupo especial dos membros. E é isso, bora pro vídeo. Eu preciso deixar claro exatamente em que ponto Michael tava ao sair de 84. Quando a Victor Tour chegou ao fim, Michael Jackson estava no nível que nenhum artista solo tinha alcançado antes. Thriller, lançado apenas 2 anos antes, já tinha vendido mais de 32 milhões de cópias e caminhava para se tornar o álbum mais vendido da história da música. 7 das 9 faixas do álbum haviam chegado às paradas como single. O Moonwalk havia se transformado em um fenômeno cultural que as pessoas comentam até hoje. Michael Jackson tinha redefinido completamente o que significava ser famoso. Mas existe algo que muita gente esquece. Ele não veio de uma vida confortável. Ele veio de guerra indiana. Veio de um pai que comandava os ensaios como se fosse uma operação militar. Aos 10 anos ele já era um músico profissional. Aos 14, praticamente carregava todo o grupo nas costas. Aos 25, era o maior artista do planeta. E esse passado é importante porque o que aconteceu entre 84 e 88 não foi simplesmente a história de uma estrela pop mimada tomando decisões irresponsáveis. Foi a história de um homem que passou a vida inteira sendo controlado pelo pai, pela Motown e pela máquina ao seu redor. Finalmente, tentando recuperar o controle da própria vida, pela primeira vez Michael tinha dinheiro, poder e influência suficiente para tomar decisões sem precisar pedir permissão a ninguém. Ele começou a escolher com quem queria trabalhar, o que ele queria gravar, onde queria investir e principalmente que tipo de artista ele queria se tornar. E as pessoas que passaram anos lucrando com o controle de sua imagem não gostaram nem um pouco disso. Em agosto de 1985, apenas 8 meses depois do fim da Victor Tour, Michael Jackson fez uma negociação que chocou a indústria da música. Ele comprou o catálogo da ATV Music por 47,5 milhões de dólares. No meio desse catálogo estavam os direitos de quase 4 mil músicas, incluindo as dos Beatles, como Yesterday, Let It Be, Hey Jude, Come Together. A partir daquele momento, tudo isso passou a pertencer a Michael Jackson. E pensa no tamanho disso. A Epic Records tinha ajudado a transformar Michael em um fenômeno mundial, mas agora ele estava comprando o direito das próprias músicas que fizeram parte da história da música. Ele não estava só criando grandes sucessos, ele estava começando a ser dono da máquina que fazia o dinheiro. Michael entendia o mercado musical de um jeito que poucos artistas entendiam. Ele percebeu que controlar os direitos das músicas podia ser tão valioso quanto vender milhões de discos. E Michael não parou por aí. Enquanto ele construía seu império financeiro, ele também começava a aumentar sua presença no cinema e no entretenimento. Foi nessa época que ele trabalhou em Capitão EO, um filme de ficção científica em 3D de 17 minutos, feitos para os parques da Disney. O projeto tinha produção executiva de George Lucas e direção de Francis Ford Coppola, o mesmo diretor de Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Que combinação! Francis Ford Coppola dirigindo Michael Jackson e um musical inspirado em Star Wars dentro dos parques da Disney. E o mais impressionante era o dinheiro envolvido. O projeto recebeu cerca de 30 milhões de dólares para um filme com menos de 20 minutos. Na época isso fez Capitão EO o filme mais caro da história quando se levava em conta o custo por minuto de produção. No estúdio particular na casa de Michael, ele já estava começando a escrever as músicas que fariam parte de Bad. No espelho do banheiro dele tinha uma anotação que servia como uma motivação para ele. 100 milhões. Essa era a meta de vendas para o sucessor de Thriller. Um número absurdo. Mais do que o dobro do que o seu álbum anterior já tinha conseguido fazer. Michael não queria repetir o sucesso de Thriller.
Ele queria superar o próprio recorde e levar a música para outro nível. Enquanto o público via apenas o artista, os videoclipes e os números gigantescos, nos bastidores Michael estava construindo algo muito maior, o império. Ele tomava decisões que poderiam mudar seu futuro financeiro e artístico para sempre. E quanto mais poder ele conquistava, maiores ficavam as disputas, as negociações e as jogadas milionárias ao seu redor. Em agosto de 1985, Paul McCartney praticamente colocou fim na amizade com Michael Jackson. E o mais irônico é que, de certa forma, o próprio Paul McCartney ajudou a criar a situação. No começo dos anos 80, enquanto os dois trabalhavam juntos em The Girl's Mine, CCC, Paul McCartney conversou com Michael sobre direitos autorais. Ele mostrou um livro com as músicas que ele tinha e explicou como funcionavam os royalties, os contratos e o dinheiro por trás das músicas. O Paul, ele queria passar algumas dicas de negócios pro amigo, só que, sem perceber, estava mostrando pro Michael exatamente como aquele mercado funcionava. O Paul, ele queria muito recuperar as músicas dos Beatles. Ele havia perdido os direitos anos antes, depois de uma briga envolvendo a administração do catálogo. Desde então, ele tentava conseguir essas músicas de volta. Mas quando o catálogo da TV foi colocado à venda, o Paul disse que o preço era alto demais para ele e ele não fez uma oferta maior, mas o Michael fez. Antes da compra, a equipe de Michael gastou mais de $1 milhão investindo no catálogo, analisando quanto ele valia, quanto ele poderia render no futuro. O negócio quase deu errado umas 2 vezes, mas nas 2, Michael voltou para a negociação e deixou claro que não iria desistir. Então, nas primeiras horas de 10 de agosto de 1985, o contrato foi finalmente assinado. Michael não estava só comprando um enorme catálogo de músicas, ele estava levando uma das partes mais valiosas do legado dos Beatles. Justamente o que Paul McCartney estava tentando recuperar havia anos. A reação de Paul McCartney foi direta. Ele chamou o negócio de suspeito. Ele se sentiu traído porque acreditava que Michael sabia muito bem o valor daquele catálogo e o quanto aquelas músicas significavam para ele. Para o Michael, aquilo era só uma decisão de negócios. Ele tinha recebido um conselho sobre como a indústria realmente funcionava e quando apareceu a oportunidade, decidiu usar esse conhecimento. A diferença é que, dessa vez, ele não estava pensando como um artista, ele estava começando a pensar como um empresário. E naquele momento, a amizade entre Michael e Paul praticamente chegou ao fim. Agora, guarda esse detalhe, porque ele vai fazer toda a diferença daqui pra frente. O catálogo que o Michael comprou por $47,5 milhões, mais tarde foi incorporado à Sony/TV. Em 2016, a Sony pagou $750 milhões para comprar a metade que pertencia a Michael Jackson. Hoje, esse catálogo é avaliado por mais de $1 bilhão. O que parecia, em 85, uma aposta enorme e arriscada de um jovem artista, acabou se tornando um dos ativos mais valiosos da indústria da música. Michael não estava só comprando músicas antigas, ele estava construindo um patrimônio que continuaria valendo bilhões e gerando muito dinheiro muito depois de sua morte. A Sony Music é a empresa responsável pelo lançamento da trilha sonora dessa cinebiografia. O espólio do Michael Jackson também co-produziu o filme, que construiu uma importante parte da sua riqueza depois da morte do cantor, justamente com esse catálogo. Por isso que quando a gente volta para esse momento em 85, isso ganha mais peso ainda. Michael estava pensando à frente de boa parte da indústria musical e garantindo para si algo que, anos depois, se tornaria um patrimônio de bilhões de dólares. Isso muda completamente a forma de enxergar o que aconteceu entre ele e Paul McCartney. Se você olhar apenas para a amizade que acabou, parece só uma simples briga pessoal. Mas quando você coloca na conta o dinheiro, os direitos autorais e o valor que essas músicas alcançariam décadas depois, fica claro que algo muito maior estava acontecendo por trás de tudo. E é justamente aí que a história fica mais interessante. A Sony e o espólio tinham poucos motivos para destacar esse lado da história, porque esse lado, inevitavelmente, levanta algumas perguntas que talvez não são tão convenientes para o público fazer. Agora eu vou falar sobre a Pepsi, porque essa parte realmente me deixou de queixo caído. A cinebiografia mostra o acidente de 27 de janeiro de 84, durante a sexta gravação de um comercial da Pepsi no Share Stadium. Um problema nos efeitos de fogo fez o cabelo de Michael Jackson pegar fogo na frente das câmeras. O acidente foi muito sério. Michael sofreu queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo, precisou passar por cirurgias, enfrentou meses de recuperação
Além da dor, aquilo deixou um trauma que ele carregaria pelo resto da vida. A Pepsi pagou uma indenização de 1,5 milhão de dólares, uma fortuna pra época. Em vez do Michael ficar com a indenização, ele decidiu doar tudo ao Broadman Medical Center, o hospital que ele estava sendo atendido, e ele quis ajudar outras pessoas que também tinham sofrido com queimaduras. Anos depois, o hospital colocou o nome dele em sua unidade especializada, que passou a se chamar Michael Jackson Burn Center. Ou seja, mesmo depois de passar por algo tão pesado, Michael Jackson transformou aquela tragédia em uma forma de ajudar outras pessoas. Isso mostra muito sobre o tipo de pessoa que ele era. Agora, que tal que o filme não conta? Em 1987, enquanto Michael ainda fazia tratamentos e reconstruções no couro cabeludo, o seu cabelo ele não tinha crescido completamente, ele precisava usar perucas e extensões para esconder os danos. Mesmo assim, naquele ano, ele assinou um novo contrato com a Pepsi, dessa vez no valor impressionante de 10 milhões de dólares. O acordo envolvia campanhas em 20 países e também o patrocínio da Bad World Tour, fazendo da Pepsi uma das principais marcas ligadas ao retorno de Michael aos palcos. E é aqui onde a história fica mais estranha. A mesma empresa responsável pelo comercial, que terminou com o cabelo de Michael pegando fogo, estava ajudando a bancar a maior turnê dele até aquele momento. E dentro disso tudo, tem um detalhe que o filme não queria mostrar. Michael Jackson talvez não tivesse tanta liberdade para dizer não. O contrato original com a Pepsi, assinado em 83, antes do acidente, tinha cláusulas que o prendiam ao acordo durante seu próximo grande ciclo de turnês. Romper esse compromisso poderia gerar multas e perdas financeiras enormes, muito maiores do que 1,5 milhão de dólares que ele tinha recebido. Além disso, a própria estrutura da Bad World Tour já estava sendo montada contando com o dinheiro, a divulgação e o alcance internacional que a Pepsi oferecia. Então, por mais estranho que pareça, Michael acabou voltando a trabalhar com a mesma empresa que tinha estado no centro de um dos momentos mais dolorosos de sua vida. E isso deixa uma pergunta no ar. Ele realmente escolheu voltar a trabalhar com a Pepsi ou simplesmente não tinha opção? A cinebiografia mostra as chamas atingindo Michael, mostra o choque, o acidente e o que aconteceu depois, mas não aprofunda as questões comerciais por trás daquele contrato. Nem explica por que Michael continuou ligado à Pepsi depois de tudo isso que aconteceu. Agora eu vou entrar no que estava rolando dentro do estúdio. O meio tempo que ficou de fora do filme foi a produção de Bad, e nesse período, a relação criativa entre Quincy Jones e Michael estava ficando desgastada. Quincy Jones queria instrumentos tocados ao vivo, músicos de verdade juntos em uma sala, querendo aquele som mais natural que ele sempre gostou. Michael queria outra coisa: sintetizadores digitais, baterias eletrônicas, toda a tecnologia mais moderna que existiu em 86. Eram dois gênios com ideias totalmente diferentes sobre como a música deveria soar. E nenhum dos dois queria abrir mão do que acreditava. Michael tinha escrito 62 músicas para esse álbum e ele queria fazer algo ainda maior, colocar 33 delas em um álbum triplo. A ideia era mostrar tudo que ele tinha criado depois de Thriller. Mas Quincy pensava diferente e decidiu reduzir tudo para apenas 11 músicas. Segundo relatos, Quincy até achou que Smooth Criminal não era tão boa para entrar no álbum. Quando Bad foi lançado, ele chegou ao primeiro lugar em 25 países e colocou Michael Jackson de novo no topo. O álbum fez história, 5 músicas seguidas chegaram ao número 1 da Billboard Hot 100. Nenhum outro artista tinha conseguido fazer isso antes, e o sucesso continuou nos shows. A Bad World Tour arrecadou cerca de 125 milhões de dólares em 123 apresentações, passando por 15 países. Na época, foi a turnê solo de maior bilheteria dos anos 80. No fim, todo esse caos dentro do estúdio, as brigas, as músicas cortadas e o perfeccionismo de Michael ajudaram a criar, de certa forma, uma das maiores fases de sua carreira. E esses anos são realmente importantes para entender por que Bad funcionou. Foram anos cheios de decisões difíceis, músicas que ficaram de fora, discussões e ideias que poderiam ter dado errado. A cinebiografia deixa esses momentos muito interessantes simplesmente de lado. Bora ser sincero sobre o que essa cinebiografia realmente é. O espólio de Michael Jackson já arrecadou mais de 3,5 bilhões desde a morte dele. Em 2016, a Sony pagou 750 milhões pela metade que era do Michael. John Branca, advogado de Michael Jackson e um dos responsáveis pelo acordo de 85, hoje faz parte da administração do espólio,
e acompanhou de perto várias decisões sobre o filme. Prince, filho de Michael, também foi produtor executivo e esteve no set durante as gravações. Como disse, um advogado da indústria, o espólio é o guardião. Isso ajuda a entender o objetivo do filme. Na prática, ele funciona como uma grande divulgação do catálogo de Michael Jackson. 2 horas de história, nostalgia e músicas para o público voltar a ouvir os clássicos e procurar os álbuns nas plataformas. Isso não é teoria da conspiração, é um modelo de negócio. Cada cena desperta nostalgia. Cada música que volta a tocar e cada pessoa que redescobre Michael faz com que o catálogo continue gerando bilhões. Um documentário de 6 partes que o filho de Michael estava produzindo, Prince, foi cancelado depois que o espólio decidiu que o projeto não mostrava uma imagem positiva o suficiente. Quem estava fazendo a cinebiografia de Michael Jackson sabia muito bem o que poderia acontecer com qualquer projeto que fugisse da história aprovada. Por isso esse filme dificilmente iria correr risco. Michael Jackson passou a vida tentando ter controle sobre a própria história. Ele enfrentou o pai, a Motown, a gravadora, a imprensa sensacionalista e várias outras pessoas e empresas que tentavam transformar sua imagem em produto. Ele lutou para ser respeitado, para tomar as próprias decisões e para não deixar que outras pessoas contassem sua história por ele. E olhando para tudo que ele deixou para trás, os documentos, os negócios, o catálogo que ele conquistou, até o fato de que esse filme, sobre sua vida, passam pelas mãos das mesmas pessoas que controlam seu legado. Fica difícil não perceber uma ironia enorme nisso tudo. Porque depois da morte de Michael, a disputa pelo controle de sua história continua. O filme ainda só mostra só as partes convenientes. Capítulos inteiros podem ser deixados de fora para proteger determinados interesses. A diferença é que agora, Michael não tá aqui para dizer que algo tá errado, explicar o que realmente aconteceu e decidir quais partes de sua vida o público deveria conhecer.